Eu te orientarei na mais elevada e completa experiência da ancestral ciência do yoga, livre de sectarismos, de doutrinas, de dogmas que limitam a sua autorrealização. Durante 9 meses, você desenvolverá a sua consciência em um novo humano. Tenha você interesse em ser um profissional em yoga ou evoluir como ser humano? Clique no link, saiba mais. Te espero na nova formação VVY de profissionais em yoga. Saudações, Namaskar, iniciando aqui a aula 2 deste Open Course, a edição em que nós estamos estudando a experiência do ser no yoga. Nesta aula 2 nós vamos conectar as informações que trouxemos em relação às potências Sandhini, Samviti e Hladini, que são as potências conhecidas como Shakti, na sua relação com o conceito que também é bastante marcante no yoga, o conceito de koshas. E nós vamos entender esses koshas como sendo, então, camadas dimensionais da consciência humana, quer dizer, como que a nossa consciência ela interage com diferentes níveis, diferentes camadas ou diferentes dimensões que estão aqui presentes no nosso próprio corpo. Muitas vezes essa tradução é dada também como invólucros, né, ou corpos, sendo que nessa visão do yoga, que é a mais aceita, né, e também propagada, seriam então 5 corpos, por isso chamados também de Pancha Koshas. Em outras linhas, você vai encontrar outras camadas ou outros corpos, né? Por exemplo, na linha de Kundalini Yoga, você tem 10 corpos. Dentro da visão esotérica, você vai ter uma outra nomenclatura para esses corpos. Mas todas elas estão, de alguma forma, falando sobre essas camadas que estão envolvendo a nossa consciência. Por isso também é entendido como camadas da consciência. E dentro desse aspecto de camadas da consciência, existe, portanto, a nossa inter-relação das potências que estão produzindo esse campo de interação com essas duas forças, como eu já expliquei, né? Sandhini e Samvit, junto da experiência que vai dar, então, a concepção da potência de Hladini Shakti, ou a potência de prazer, a potência de bem-aventurança. Então, é nesse aspecto que nós vamos começar a entender também essas dimensões da consciência como coxas, nessa interação com as próprias potências, tá bem? E nessa aula, inclusive, eu vou também fazer a leitura dos trechos que estão no livro As Dimensões do Ser na Experiência Humana, que é um livro que eu comentei na primeira aula e também vai estar aqui na descrição o link para quem quiser conhecer ou até adquirir esse livro que eu publiquei em 2023. Então, para essa aula 1, nós vamos ter aqui, ou melhor, essa aula 2, nós vamos ter então um tema específico. Lembrando que a série de estudos é a experiência do ser no yoga. Nessa aula 2, o tema, ou o título é A Experiência das Camadas de Consciência, Koshas e sua relação com as potências. E nessa aula, então, nós vamos explorar os conceitos de koshas, que são, como eu já disse, considerados camadas da existência humana, a partir de uma perspectiva contemporânea, integrando os princípios de estrutura, consciência e experiência. Lembrando aqui que isso foi dado na primeira aula, né? A estrutura se refere, portanto, a esse tecido de realidade, né? Caracterizado justamente por Sandhini. E depois nós temos a própria consciência, que se refere a Samviti, né, que é a consciência que apreende a experiência, e Ladini, que corresponde à própria experiência, certo? Então, estrutura, consciência e experiência, essas três potências, possibilitando a nossa interação como seres humanos, a nossa interação, então, como uma consciência nessa experiência humana. É disso que se tratam essas três potências. E antes de aprofundar nesse aspecto hoje das camadas,
é importante também trazer um pouco sobre esse conceito dessas três potências. Elas estão diretamente ligadas ao conceito que também é muito comum dentro das filosofias do yoga, que se refere ao conceito em sânscrito de Sat, Chit e Ananda, né, que dentro de uma compreensão, de uma nomenclatura mais abrangente, nós entenderíamos ali como capacidades ou potencialidades da consciência de onipresença, onisciência e onipotência. E essas três características que fazem parte da própria consciência, essa individuação da nossa consciência como alma, né, ou como espírito, ela está diretamente ligada a estas três potências de estrutura, consciência e experiência, tá? Então, de forma muito direta, né? A onipresença é a experiência que nós temos na estrutura da realidade, né? Essa experiência direta, a experiência de presença na realidade. A consciência, naturalmente, é a onisciência, de você estar nesse momento presente, nesse agora, e consciente de tudo que está acontecendo e ocorrendo no seu próprio estado de ser, né, nesse momento. E a experiência se refere à própria potência, quer dizer, diante de uma experiência, nós podemos dar uma definição a ela de uma experiência boa ou de uma experiência ruim, né, de uma experiência de prazer ou de uma experiência de dor. E em qualquer ponto de vista ou em qualquer extremidade que nós levarmos essa consideração, aquilo é uma experiência, não é? E essa experiência está totalmente ligada à potencialidade que nós temos, a essa onipotência. Quer dizer, independente de considerar dentro da polaridade bom ou mal, a experiência em si já é uma capacidade da própria potência consciente que nós somos de manifestar essa realidade em que estamos experienciando. Então aí entra um aspecto também muito comum nas filosofias e não somente no yoga, que é o livre-arbítrio. A experiência está aí. A liberdade que nós temos é de escolher que tipo de efeito, ou que tipo de coloração, ou que tipo de teor que eu vou dar para essa experiência. Uma experiência de sofrimento, uma experiência de prazer e alegria. Né? Porque ela não tem em si uma característica própria. A característica está sendo dada pela própria consciência enquanto está na experiência. E, naturalmente, isso vai ser exposto ao longo dessa aula e também da próxima aula. Por isso é importante você acompanhar ao longo dessas 4 aulas que compõem esse estudo. Aqui é só para a gente poder ilustrar um pouco nessa temática, que é uma temática, então, estamos falando de camadas dimensionais da consciência, e essas camadas que envolvem a consciência são desde níveis mais sutis até níveis mais densos, né? Então, nós estamos falando desde o nosso corpo físico, esse corpo mais denso, que está experienciando, né? E isso existe também aí, no caso, uma relação, como eu falei já, das potências, e nós vamos ver qual é a relação que esse corpo físico tem com qual delas, das principais potências, dessas três potências, qual é que está diretamente ligado a ele. Mas é interessante essa imagem porque ela mostra um pouco essa estrutura que nós não vemos, né? Nós apenas percebemos aquilo que está totalmente moldado pelos sentidos, mas não conseguimos perceber aquilo que está além dos sentidos. E aquilo que está além dos sentidos, naturalmente, não pode ser percebido pelos sentidos, mas sim pela mente, se ela está treinada através de processos dentro do yoga, como a meditação, por exemplo, e até técnicas respiratórias, e também níveis um pouco mais sutis que serão percebidos ou entendidos, né, aclarados à própria consciência. Tá? Então, quando nós pensamos nessas 4 ou 5 camadas que envolvem a consciência, a primeira delas é justamente essa camada que está dando uma dimensionalidade de indivíduo. Essa camada mais sutil do ser que vai constituir justamente esse limiar entre o ser e o estar, entre a nossa natureza eterna, a nossa natureza onipresente, onisciente e onipotente. Seria a condição do ser. O ser no estar, no estado de presença em que nós estamos. Então, ali se dá a primeira definição
dessas camadas, que é a camada mais sutil e ao mesmo tempo a mais abrangente, a mais expandida, né? É uma camada de consciência de geralmente é traduzido como bem-aventurança, mas nós vamos entender aqui como a camada de consciência que vai estar em unicidade com o todo, certo? Então, dessa forma, nós teríamos aqui nessa representação de imagem apenas uma pequena expressão disto, né? O que nós teríamos então como um corpo mais físico, que seria o corpo da forma, o corpo que está nos dando uma percepção da forma. Depois nós temos um corpo energético, que ele está percorrendo toda essa estrutura de forma, mas também está correlacionado com o ambiente, com o espaço, né? E aí nós podemos perceber através desses pontos dourados que estão tanto no corpo como fora do corpo, certo? Que seria aí a segunda camada. Depois nós temos também uma camada já de mente, né, que nós podemos ver aí como essa interação, esta correlação do físico com esse campo energético, totalmente alinhado ali com esta forma esférica, né, ao redor da cabeça, ao redor do crânio. Seria justamente o aspecto mental e que inclusive vai definir o nosso campo de percepção dos cinco sentidos. Depois nós temos ainda uma camada de energia ou de consciência, que envolve a consciência, que é a de intelecção, capacidade de discriminar aquilo que é experienciado, aquilo que é percebido. Isso está alinhado com o que nós vamos ver também na próxima aula, os chakras, né, que estão ali alinhados verticalmente, né, e bem no centro do coração, depois no topo da cabeça. Isso está ligado a essa camada intelectiva. E por fim, a camada de unicidade, certo? Que integra todo esse tecido da realidade que nós vemos aí como ondas, né, que estão posicionadas nesse espaço em que esse corpo está, né? E tudo está integrado, tudo está numa conexão a partir da energia. E sendo essas energias, portanto, esses coxas, e sendo elas, por sua vez, oriundas das três potências que emanam da consciência, como nós explicamos na aula 1, então, naturalmente, nós teríamos aí desde o aspecto mais sutil dessa consciência, como camada, até o aspecto mais densificado, que seria esse corpo físico. No entanto, eu vou expor também e tentar explicar com mais detalhes para vocês essa concepção que nós temos desse corpo físico. E quando se fala dessa camada, geralmente se traduz ela como meramente o corpo físico, mas não se trata disto. Se trata da troca de energia que está ocorrendo em uma camada. Essa camada onde ocorre essa troca de energia, por exemplo, da energia dos alimentos, né, da energia da água, de toda a interação que o corpo e os sentidos têm com a realidade física, há uma troca, uma equivalência de permuta, né, ou de transmutação da energia. Então, o campo ou a camada onde essa troca de energia, de informação, por exemplo, a vitamina que existe numa fruta, numa laranja, quando ela é ingerida, a energia que está ali armazenada como informação é então agora convertida em uma informação para o organismo. A camada ou estrutura que faz essa transformação de uma energia informacional para uma outra, dentro de uma outra estrutura que vai então absorver aquela vitamina, é essa primeira camada, a camada chamada Annamaya Kosha, que é a camada geralmente traduzida como a camada densa, a camada do corpo físico. Tá? Então, esse é um aspecto importante e nós vamos detalhar mais. Aí nós podemos falar sobre as coxas, né, ou os coxas, como sendo então camadas dimensionais que compõem níveis de experiência da consciência humana. Isso porque, como eu falei, a consciência está experienciando diferentes camadas. Por exemplo, agora, se você simplesmente toca uma palma da mão com a outra, você está experienciando uma camada desse corpo, uma camada da sua consciência, a camada física. Agora, tente perceber a sua respiração.
enquanto ela ocorre. Sinta o ar inalado, a vitalidade sendo absorvida pelas narinas, o movimento que está ocorrendo a nível interno nos pulmões. E sinta no final dessa inalação, ao exalar, a sensação que isto traz. Nós estamos agora falando então de uma outra dimensão perceptiva da consciência nessa camada energética. E agora, estando nesse estado, pode fechar os olhos e tentar observar os pensamentos. O que está se passando em sua mente nesse momento? Uma imagem, um som, uma lembrança. Estamos agora nessa dimensão mental. E agora você vai tentar, ainda de olhos fechados, observar o que realmente está presente ou o que realmente está em sua percepção sensorial e o que está apenas como memória, o que você está se recordando nesse momento. Então você pode segurar um copo d'água, você pode tocar a mesa, pode tocar o seu próprio corpo. Isso é físico, isso é real, isso que está no presente, nesse instante. E agora você pode tentar se lembrar de uma situação que ocorreu em algum outro momento, de repente no final de semana, ou ainda hoje, pela manhã, e você consegue perceber aquilo que é realidade direta do momento específico, o agora, daquilo que é uma realidade em um momento da memória. Veja que aqui nós estamos falando agora de uma dimensão um pouco mais sutil, um pouco mais refinada a nível de perceber a diferença. Mas essa distinção entre a percepção direta do agora e a percepção linear de um momento passado requer um aspecto dimensional específico da consciência. E isso está acontecendo a todo momento. A todo instante nós estamos interagindo com essa camada de consciência de forma totalmente mecânica, sem notar, sem perceber com detalhes o que está ocorrendo. Por isso nós temos geralmente um pouco mais de confusão em relação ao que é a realidade, de estar no momento presente. E por fim, aí sim, esse é um nível um pouco mais, talvez, sensível para a maior parte das pessoas alcançarem de imediato, mas seria um nível onde você vai tentar trabalhar a sua percepção a partir de um estado de não presença ou um estado de vazio, vacuidade. Porque é nesse estado, geralmente ele é alcançado através da meditação, e é aí que começa verdadeiramente a meditação, quando você está em um estado de vazio perceptivo. Isso nós estaríamos então falando dessa camada de consciência primeira, aquela que primeiramente envolve a consciência. Uma segunda camada, que é a intelectiva, uma terceira camada, que seria a mental, uma quarta camada, que é a energética, e a quinta camada, que é a física, essa densa, como eu falei, a energia que está transformando ou recodificando as informações que estão no campo da experiência para aquele que está experienciando. Ou seja, o corpo, ele não é um acúmulo de energia inútil, né? Como geralmente podemos pensar dentro da visão metafísica do yoga, né? Que o corpo é matéria, então ele não é útil, não presta, não serve para nada. Pelo contrário, a visão verdadeira do yoga nos mostra que esse corpo ele é uma máquina perfeita. E começar a entendê-lo como essa máquina que faz essa transmutação da energia que está sendo colocada na experiência sensorial, e essa energia que foi captada, ela então agora é convertida numa energia interna do corpo, nós começamos a entender então a preciosidade que é esse corpo. Porque é justamente ele que nós vamos, ao entender esses detalhes todos do campo energético, do campo de consciência e do campo também de vórtices de energia, como nós vamos ver na aula 3, nós estamos delineando de forma um pouco mais perfeita o instrumento que nós vamos ter para a prática dos asanas no yoga. E aí sim, nós vamos entender a prática de asanas não apenas como uma prática física,
mas nós vamos entender na experiência física do asana a dimensão da consciência física, ou a fisicalidade da consciência. Aí você deixa de ter uma visão limitada do corpo como puramente matéria e passa a entender agora o corpo como aquilo ao qual a consciência está agregada, aquilo que está conectado à consciência. Logo, o corpo é então uma extensão da consciência, desde aquele nível 1, que é a consciência, a primeira camada que envolve a consciência do ser, até esse nível de camada mais densa que é o corpo. Porque quando nós pensamos em espiritualidade, espiritualidade não é o contrário de materialidade. Materialidade ou materialismo é uma cultura, é uma narrativa. Quando nós pensamos no ponto de vista da metafísica do yoga, nós estamos falando que tudo é espiritual, tudo é energia. Então não existe corpo material. Existe um corpo de energia pura que, devido à minha construção mental, à minha percepção de realidade disfuncional, dou a ele uma concepção material. E é justamente isso que nós vemos, não é? É nisso que nós estamos identificados, ou com isto, e claro que o yoga tem como uma prerrogativa nos dar uma percepção clara dessa dimensão, para que possamos sim utilizar esse corpo como um veículo perfeito para a nossa autorrealização. Então, analisamos os koshas como modelos funcionais para entender os níveis de percepção. Essas camadas de consciência são, então, modelos funcionais. Quer dizer, como que a consciência funciona em determinada camada. Isso é base, inclusive, para a própria meditação. Quando nós estamos meditando, nós vamos tentar perceber o que é percepção sonora, percepção tátil, percepção olfativa. Tudo isso nós estamos falando de camada do corpo físico, certo? Depois, nós vamos perceber outros modelos funcionais, como que funciona a consciência no nível da mente. Os pensamentos não são aleatórios, eles não são também assim produtos do meio. Os pensamentos são energias funcionais da própria consciência. A mente é uma função da consciência, certo? Então, os koshas, essas diferentes camadas dimensionais da própria consciência, são modelos funcionais. São basicamente como se tivéssemos ali aplicativos, certo? O corpo é um hardware e nós temos os softwares. Cada uma dessas camadas de consciências tem ali a capacidade de rodar um determinado aplicativo, de uma determinada função para que a consciência atue. Então, a função que a consciência tem no nível energético, respiratório, de prana, de energia vital, é diferente da função que a consciência vai ter no próprio corpo físico. Porém, quando nós entendemos então aquele nível de consciência em unicidade, que é a primeira camada, nós vemos que o corpo está totalmente integrado. As células que estão nos nossos tecidos estão totalmente integradas com a energia que nós estamos respirando, com os elementos que nós estamos alimentando a nossa mente, os nossos sentidos, com a nossa capacidade de discriminar o que nós somos e o que nós não somos, qual é o verdadeiro eu e o que é o falso eu, escondido por trás da carapuça do ego, por exemplo. Então, são elementos que vão nos dando percepções mais claras sobre toda essa composição que é o eu. Lembrem-se, o yoga visa nos dar um entendimento da nossa relação direta e próxima com o divino, com o absoluto. Então, os koshas são como que modelos funcionais para entender os níveis de percepção, perceber a estrutura da realidade, cognição, entender esta realidade e existência, estabelecer uma existência plena no que nós estamos experienciando, de acordo com abordagens modernas como as ciências cognitivas e a psicologia integrativa. Os koshas, tradicionalmente descritos como invólucros ou camadas do ser, podem ser entendidos como níveis de experiência e processamento da realidade. Então, por exemplo,
A nossa estrutura física densa, corpo, a pele, por exemplo, ela vai perceber um determinado nível da realidade. Ela vai conseguir determinar, de repente, a intensidade de calor quando você se aproxima do fogo, né? A temperatura da água quando você a toca. Você vai perceber também a textura de determinadas superfícies quando toca. Diferente, por exemplo, você não consegue ouvir com a pele, você ouve com o ouvido ou com os ouvidos. Você vai sentir o aroma de uma flor ou de uma fruta com as narinas e não com os olhos, entende? Então, todas essas determinantes estabelecidas por cada uma das camadas permite um determinado nível de experiência e que vai processar a realidade. Então, por exemplo, quando alguém perde um dos sentidos, como a visão, né, a capacidade que o cérebro tem é de ajustar agora aquela percepção visual para a sua percepção auditiva, para poder perceber o espaço que ele não pode ver. Então, ele consegue perceber através do som, ou olfativo, entende? Então, todo o potencial de percepção de um determinado sentido, quando é perdido aquele sentido, esse potencial vai ser, então, diluído para outras atividades sensoriais. Aí estamos falando, então, desse ajuste dimensional das camadas de consciência. E claro que quando você está, por exemplo, numa meditação, você vai ter uma outra experiência, em um outro nível. E a partir dali você vai processar outras estruturas de realidade, não é? Então, hoje nós temos aí pesquisas mostrando que existem, pelo menos na parte teórica, realidades alternativas, né? Ou universos paralelos. Isso já é comprovação científica, teórica. Em breve teremos comprovações também laboratoriais, com pessoas experienciando isso. Mas se nós não precisamos de tantos dados científicos para comprovar o que a meditação proporciona, justamente através de estados alterados de consciência, que é o que a meditação faz, certo? Você está acessando uma estrutura mais sutil da sua própria consciência, certo? Isso faz com que determinadas frequências do cérebro comecem a atuar, proporcionando um ajuste coerente de bioquímica cerebral, coordenadas por um centro tecnológico de alta tecnologia, ou de alto refinamento, que é a glândula pineal. Então aí nós temos agora um estado alternado, né, de, de consciência e, naturalmente, a percepção dessa experiência irá trazer um processamento de realidade muito específico. Então, cada um dos 5 koshas reflete um aspecto de interação entre corpo, mente e consciência com a realidade da experiência. Então, basicamente, a estrutura do ser se fundamenta em 3 pilares: corpo, mente e consciência. Basicamente, é o que nós fazemos, por exemplo, em asanas, pranayamas e meditação, postura, técnicas respiratórias e práticas meditativas. Isso é o que fundamenta o yoga, prático. Então, desse modo, dentro do yoga, nós temos como trabalhar esses aspectos, corpo, mente e consciência. E os koshas são justamente os elementos que criam essa interação daquilo que o corpo está experienciando, daquilo que a mente está experienciando e daquilo que é experienciado pela consciência. Isso tudo se dá nos koshas. Portanto, aquilo que foi visto na aula 1 em relação às potências é o que cria as possibilidades de experiência. Agora, essas possibilidades serão realmente colocadas à prova, serão provadas, experienciadas pela consciência através dos koshas. É importante perceber isto. Estamos falando da estrutura, a construção do ser, do entendimento desses elementos todos que compõem o ser, o eu. E aí, para darmos um pouco mais desse exemplo, né, nós vamos ver essas imagens. Vemos aí os 5 koshas. Então, nós temos basicamente
da esquerda para a direita, não está na ordem, né? Como eu falei para vocês, estaríamos indo da direita para a esquerda. Então, da direita para a esquerda, nós teríamos aqui a energia espiritual, que é chamado de Anandamaya Kosha. Então, é a camada de consciência dimensional, ou a dimensão da consciência mais espiritual, a energia mais pura, uma energia de integração, de unicidade com tudo. Depois nós temos o Vijnana Maya Kosha, que é entendido então como energia cognitiva, é onde a consciência opera a partir e através da energia cognitiva, a energia de discernimento, né? A intelecção, a capacidade intelectiva do ser. Depois no meio nós temos ali Manomaya Kosha, indo da direita para a esquerda. Seria então a energia emocional. Está correlacionado à mente, às funções da mente. Depois, em amarelo, nós temos o Pranamaya Kosha, que é a energia vital, a energia do próprio alimento vital, né? Da energia que está suprindo o corpo, suprindo a presença do espírito no corpo. Energia vital. Depois nós temos o mais denso, que é o último ali à esquerda, né? Da cor mais para o vermelho, Anamaya Kosha, que é a energia biológica. Então veja, não é energia material. Quando fala de Anamaya Kosha, também é traduzido Ana, é alimento, então é o corpo de alimento. Esse corpo de alimento se refere à energia biológica, a energia biológica do corpo. Por isso que eu expliquei que há uma troca. A informação que está em um alimento é convertida agora em uma informação para a estrutura energética dos nossos genes, do nosso campo de DNA, né? E é isso que está formando todo esse tecido, do mais sutil para o mais denso, na nossa energia biológica, Ana Maia Coxa. Então, agora, antes de dar continuidade a essa sequência e expor, né, de uma forma que esteja correlacionada com as Shaktis que nós vimos na aula 1, eu vou fazer aqui a leitura do texto para vocês. Vou compartilhar aqui com vocês uma outra tela e faremos a leitura do texto. É retirado aqui do livro A Experiência do Ser nas Dimensões Humanas, Unidade Evolutiva e a Sese da Consciência. Eu vou ler apenas aqui os capítulos que estão falando sobre cada uma das camadas para poder ficar mais fácil de entendermos essa exposição da aula. E aqui está na ordem, então, do mais denso ao mais sutil, tá bem? Então, dimensões do corpo. O corpo é a dimensão que passa por transformações desde os primeiros instantes de sua constituição. Essas transformações se intensificam no momento do nascimento e precisam, em determinado momento, de uma direção, de uma finalidade. A alma busca sua autonomia, sua liberação dos condicionamentos, sua aproximação do divino, supremo. Até certa altura da vida humana, o corpo se desenvolverá em suas capacidades e potências. Esse processo é marcado pelo amadurecimento físico, mas muito já se demonstrou que ele depende muito mais do amadurecimento psicológico. Tome nota, pois esta informação terá um sentido mais significativo quando chegarmos às dimensões da mente. O fato é que as mudanças que ocorrem no corpo físico são facilmente observáveis. Não precisamos de muito esforço para notar a diferença que ocorreu em nossos corpos desde nossa infância. Não somos mais aquelas crianças que engatinhavam, que corriam pelo quintal e que tinham energia quase infinita. Mas ainda somos substancialmente a mesma pessoa. A mesma unidade substancial que animava aquele corpo na infância anima ainda o corpo que temos hoje. Mas como podemos ser fundamentalmente a mesma pessoa? Se hoje talvez não nos sintamos com a mesma disposição de quando éramos crianças, se nos sentimos hoje indispostos com as dificuldades e problemas que não tínhamos na infância. E eis o ponto de ajuste. Realmente nos sentimos indispostos hoje com o fato de termos preocupações que não tínhamos na infância? E isso é bom, pois é sinal de transformação e maturidade, pois temos de amadurecer na vida. Os desafios existem para isso. A questão é que estamos gastando a energia que antes era canalizada apenas para as brincadeiras. Hoje,
brincamos como adultos. Para a dimensão do corpo, isto pode ser um problema ou uma solução, dependerá das ações que realizarmos. O corpo não age sozinho, a não ser em suas funções do sistema nervoso parasimpático. As ações do corpo dependem do nosso comando, o qual deve pautar-se por princípios que embasam valores e direções, como ir e para onde ir. A vida humana não é um playground onde vamos somente para nos distrair, divertir ou dispersar. Há prioridades que se evidenciam claramente por nossa vida corpórea. O corpo é onde se vive por um período. Por isso, precisamos entender o papel do corpo humano e qual o papel que ele desempenha no processo de conquista da autonomia e da liberdade do ser. O corpo é constituído de 5 elementos materiais densos: terra, fogo, água, ar e éter. É a transformação combinada desses 5 elementos durante um determinado período de tempo que conferirá certas características físicas ao corpo. Unidos dessa combinação excepcional que a natureza nos provê, surge o núcleo da existência na forma humana. O que fazemos desse corpo, que será em nosso... O que faremos, ou o que fazemos desse corpo que está em nosso ser? Sim, há um corpo em nosso ser. O corpo é uma dimensão do ser e deve ser ativado para o propósito do ser e não apenas para suas próprias demandas. Quer dizer, o corpo tem a finalidade de servir como instrumento de acesso à dimensão que se encontra no corpo e para além dele, a dimensão da energia vital. Dimensão da energia vital. A energia penetra e move tudo que existe no campo visível e imperceptível. Cada um de nós somos partículas de potência espiritual eterna e transcendente, partículas individuais de consciência que emana, cada qual em sua frequência vibracional, energia ativa para a ação e passiva para a manutenção. A energia ativa alimenta as ações do corpo, dos pensamentos e das palavras. Toda a construção de quem somos é feita sobre as ações realizadas nestas 3 esferas. Estas ações visam, em última instância, conectar as vias de acesso a tudo que o ser precisa para alcançar sua autonomia e libertação espiritual. As ações passivas preservam a energia na dimensão corpórea e mental, a forma de conhecimento, experiências, equilíbrio e paz. Com esta harmonia entre ação e inação, a dimensão da energia, que está continuamente em movimento, nutre e sustenta a presença da alma em cada dimensão do ser. O seu devido equilíbrio trará condições energéticas para o cumprimento do propósito máximo do ser, entendido como a conquista da plena autonomia sobre a matéria. A matéria também é energia, mas densa e inerte. Ela não vibra na frequência de elevação da consciência do ser. Pelo contrário, ela conecta as ações a seus efeitos, ao mesmo tempo que serve de obstáculo à imediata manifestação das intenções nos planos físico e mental. Além disso, a energia material atua como uma cortina que separa o indivíduo da experiência real que ele busca na vida. Temos aí uma cisão da mesma energia entre matéria e realidade. A matéria é superfície, a energia é profunda. O ser nada em águas profundas de sua própria existência. Lembremos das transformações do corpo desde a infância até a juventude. Tudo que muda e deixa de ser o que era não é real. O real é eterno e permanente. O real é a energia que sustenta as mudanças de combinação elementar da matéria. Podemos até dizer que há uma consciência por trás da matéria, e é esta a realidade. É para esta realidade que o ser dirige sua consciência, não para a luz ofuscante da matéria, mas para a energia espiritual que brilha instantaneamente na consciência da matéria. Este elo de consciência do ser e consciência espiritual que permeia a matéria corresponde ao transe, ou equanimidade mental almejada pelos yogis.
A conquista dessa unicidade de consciência pode resultar das técnicas respiratórias do yoga. Através da consciência respiratória é possível acessar e potencializar a vitalidade em todas as esferas corpóreas para a preservação da saúde e força física. Esta mesma consciência vital favorecerá a dimensão mental nas ações do pensamento e até mesmo da fala. Como resultado, o ser, que é o piloto da máquina corpórea, se utiliza de sua vitalidade energética para agir na direção de sua autonomia e libertação, ou seja, de restabelecer sua consciência de conexão com o absoluto. A moeda de troca na dimensão da energia é a gratificação e a fruição. Ao entendermos que é na plataforma espiritual que está o que buscamos, passamos a conectar a gratificação sensorial à fruição da alma. Na dimensão do corpo, a fruição se converte em repulsa e a gratificação em ingratidão. Isto ocorre devido à frustração que surge quando não satisfazemos o que buscamos. E só não satisfazemos pelo fato de termos conectado a dimensão da energia do ser ao nível denso da matéria. O que buscamos na energia é uma experiência que se intensifique, e assim intensifique também a consciência de nossa presença na realidade, consciência de vida, consciência de atividades e realizações. O que precisamos entender é que acessamos esta dimensão de energia quando não nos retemos na matéria. A matéria do corpo nos limita, mas a energia que por ele perpassa nos fortalece para superarmos as condições limitantes do próprio corpo físico. É a energia vital que nos impulsiona e nos faz crer no impossível. O corpo, como máquina perfeita, age para a realização do ser, quando este assume o comando, tanto sobre o corpo quanto sobre a sua vitalidade. Não mais na tentativa de satisfazer os desejos materiais apenas, mas para a elevação qualitativa de sua consciência a níveis espirituais. Para isso é necessário que se alcance certo grau de purificação dos canais pelos quais fluem a energia vital no corpo e das frequências vibracionais da mente, que por meio da respiração consciente promoverão um despertar do ser para sua natureza original, livre dos condicionamentos físicos, energéticos e psíquicos. Ao assumir a dimensão da energia, alcança-se o domínio das ações do corpo e dos pensamentos. Com isto, adentramos a dimensão da mente. Dimensão da mente. A mente é divina. Embora possamos estabelecer com ela uma relação construtiva de amizade ou destrutiva de inimizade, ela se mantém divina. Na dimensão da mente, iniciamos uma jornada interior profunda baseada no diálogo interior com a mente, mais conhecida como meditação. Em síntese, é uma reciprocidade. É para a dimensão mental que confluem as dimensões do corpo e da energia. A mente é constituída de energia vital. Esta energia flui da composição, ou melhor, flui na composição dos pensamentos. Os pensamentos são ordenados a partir do que é percebido pelo corpo na interação com o campo sensorial, ou seja, os sentidos podem moldar os pensamentos e, por conseguinte, as emoções. Por esse motivo, os pensamentos devem ser regidos pela ação retamente ordenada da alma. Como? Pela autodisciplina, pela autoconsciência e pela devida ação praticada pelo ser, através da meditação ativa da alma. Sim, a alma age, mas age na inação. Sem o treino meditativo, tenderemos a nos relacionar com a mente de modo conflitivo, como se ela fosse nossa inimiga em uma guerra interior. Isso significa que, em vez de termos o controle sobre a mente, seremos controlados por ela. Como resultado, a articulação dos pensamentos definirá o direcionamento da dimensão energética para as ações na dimensão do corpo. Porém, quando não estamos no controle da mente, a articulação dos pensamentos, o direcionamento energético e a ação do corpo seguirão as diretrizes da mente, não do ser, nem da alma. Como já disse, a finalidade do ser é conquistar a sua autonomia na matéria, sua libertação espiritual e sua aproximação do absoluto.
em devida ação. Mas, enquanto o ser condicionado mantiver relação de inimizade com a mente, sua propensão natural não estará alinhada com a finalidade da alma, mas com a sua busca de gratificação e fruição nas dimensões de energias corpóreas. A mente é um instrumento poderoso que a máquina do corpo humano possui. Ela é como um GPS, mas o ser é quem define a rota, quem a educa, quem a disciplina. Definir o trajeto é conduzir, alinhar e potencializar os pensamentos no cumprimento da finalidade da alma. A mente é como as rédeas que o cocheiro tem em suas mãos para a condução dos cavalos. Ele guia os cavalos que aqui podem ser entendidos, à moda platônica, como o domínio sensitivo de nosso composto. Quer dizer, a mente não pode seguir unicamente o influxo sensorial do mundo externo. Ela precisa de disciplina, das rédeas, para que os pensamentos se alinhem com o propósito de realização de uma vida humana elevada. Isso ocorre quando a relação com nossa mente é amistosa. Dessa maneira, a mente se torna um canal direto de conexão do ser com o Supremo, através dos pensamentos e da meditação. A meditação refletirá os seus efeitos no equilíbrio energético e na ordenação das ações da máquina biológica. Consequentemente, seremos indivíduos equânimes, resolutos, íntegros, autênticos. Saúde mental significa saúde a nível emocional, sentimental e intelectual. Com esta equanimidade ou temperança, passamos a viver regidos segundo a ordem natural pensada pelo divino, para nós e para o mundo. Uma perfeita harmonia entre corpo, vitalidade, mente e consciência. Pense por alguns instantes. Certamente você terá notado que sua mente divaga, não é? Imagine agora que uma mente indisciplinada é como uma floresta densa. Para chegarmos a realizar nossa finalidade existencial, precisamos abrir uma trilha nessa densa floresta. Abrir a trilha é disciplinar a mente, e disciplinar a mente nada mais é do que estabelecer uma relação de amizade com ela. Pode parecer difícil, mas é simples. Como treino, observe o que a mente mais gosta de fazer. Você chegará a uma lista de coisas que ela gosta de fazer. Até aí, você foi apenas espectador de sua mente, um observador passivo. Nem amigo, nem inimigo. Agora, você assume um laço de amizade e seu comando no que ela deve fazer. A disciplina da mente consiste nisso: substituir a chave de gostar pela chave do dever, até que a mente deixe de fazer somente o que gosta e passe a fazer o que deve ser feito para realizar o seu propósito existencial. Ter uma mente que é sua amiga é como conquistar uma criança rebelde que passa a aceitar o momento de se sentar, se concentrar e receber orientação, direcionamento, conhecimento e transformação. Ela agora estará pronta para ouvir o que a inteligência espiritual tem a lhe ensinar. A primeira lição será abandonar a isca ilusória dos estímulos sensoriais e focar na verdadeira gratificação que satisfaz a alma, a operação da inteligência espiritual. Como resultado, se antes a mente buscava a gratificação na luxúria, uma vez disciplinada, passará a buscá-la na fonte superior da verdadeira gratificação, na contemplação da verdade dentro de si mesmo. A recobrar a consciência de sua intrínseca conexão com a fonte suprema do amor, que é também a fonte suprema da verdade. É superada aquela insaciável fonte de desejos a que antes se abandonara. Ao superarmos a dimensão da mente, um novo nível de consciência nos é aberto e podemos então adentrar a dimensão da inteligência espiritual. Dimensão da inteligência espiritual. Mesmo que tenhamos as rédeas firmes em nossas mãos, isto é, o controle mental, é necessário entender o entendimento para onde conduzir a mente, a vitalidade, o corpo e os sentidos. É na dimensão intelectiva que ocorre esta definição do comando. Esta dimensão não se limita à capacidade intelectual do ser, mas alcança a graça de acessar a imersão da inteligência divina no comando da razão humana.
O ser deve observar as diferenças e contemplar a graça e misericórdia da razão divina. Trata-se da humilde conexão entre o ser e a graça suprema, que passa a atuar nos pensamentos, palavras e ações do indivíduo. Esta conexão é a reciprocidade com o absoluto. Nela acessamos a sabedoria divina, ainda em vida e dentro de nós. Podemos ilustrar essa dimensão como o condutor que segura as rédeas da quadriga. É quando nos damos conta de que podemos controlar a mente, mas ainda não dominamos a habilidade de ocupá-la ou direcioná-la à finalidade natural do ser. Neste momento, ao adentrarmos a dimensão da inteligência espiritual, entregamos humildemente as rédeas de nossa mente à inteligência absoluta. Nesta dimensão, o ser manifesta sabedoria, pois está imerso na sabedoria do Supremo. Pense comigo. Se tudo é permeado por uma energia divina e inconcebível, e se através desta energia tudo é mantido, preservado e coordenado, entendemos facilmente que há uma inteligência superior a reger o concerto da existência por trás de todos os véus e máscaras que a ocultam. Logo, é natural também que esta mesma inteligência esteja presente em cada parte do corpo humano, em cada dimensão do nosso ser. Essa inteligência governa todas as funções existentes em nosso campo, em nosso corpo, no campo energético, na elaboração dos pensamentos e na articulação do entendimento. Esta inteligência não está compactada no cérebro humano, não se constitui de elementos fisiológicos, mas é a própria matriz da existência individual do ser. Essa inteligência é o próprio Deus. Hoje vivemos num mundo bombardeado por informações, que exige contínuo reposicionamento de decisões, emoções, valores, o que torna os seres humanos voláteis e, muitas vezes, rasos em suas atitudes. A resposta a esse tipo de comportamento viria da profunda razão discriminatória promovida pela inteligência espiritual. Esses conceitos podem ainda estar um pouco confusos para você. Por isso, vou ampliar e exemplificar mais. Imagine a inteligência espiritual como um mapa, o GPS, sem rota traçada. Em determinado momento, ele desperta e decide realizar a sua finalidade na vida, seu objetivo maior. Mas ele não sabe para onde ir e precisa programar no GPS o destino a que almeja chegar. Imediatamente o mapa apresenta a rota e ele deverá seguir o GPS. Assim, o GPS é a camada intelectiva, ainda sem rotas, mas com o potencial para chegar ao destino pretendido. Quando esse destino for definido, o GPS mostrará a rota, ou seja, a inteligência espiritual ativará a camada intelectiva para que o ser assuma o comando de suas ações. Por isso, foi dito acima que se trata de conexão entre o ser, o portador do mapa sem rota, e a graça suprema, que, de modo inteligente, traça o destino e a sua rota. No entanto, não há fórmulas mágicas. O que há é disciplina. E você falhará, perderá para as emoções e sentirá as rédeas se soltarem de suas mãos muitas vezes ao longo da jornada. Não se preocupe. A disciplina lhe dará sabedoria, pois manter-se em conexão contínua com a inteligência superior requer isto. Quando dela você não mais se desconectar, então terá entrado na dimensão da consciência. Dimensão da consciência em unicidade. Manter continuamente a conexão com a inteligência do absoluto requer discernimento entre você e o campo de percepção. Esta é a dimensão onde se enfatiza sua individualidade enquanto ser. Nessa individualidade se destaca a dicotomia entre o ser, com sua profundidade interior, e o mundo, com sua efemeridade superficial. O ser, durante o processo de eliminar os condicionamentos da consciência, não busca sua conexão com o mundo transitório ou ilusório, mas com o indestrutível absoluto. Esta é a essência do que se vivencia na dimensão de individualidade da consciência do ser em estado natural. É esta dimensão que se estabelece a identidade espiritual do ser, mas que pode ser encoberta pela identificação do ego.
Quando isto ocorre, o ego manifesta a identificação mundana e desencadeia uma contínua sequência de condicionamentos em cada dimensão do ser, tornando-o preso aos enredamentos com a realidade ilusória manifesta na dimensão mental. O império do ego impede com que a tomada de autoconsciência supere a força do individualismo. Será necessário intensificar a autodisciplina e o autoconhecimento, para que sejam fortalecidas as bases da inteligência espiritual, até que o acesso à sabedoria divina transborde a consciência para além dos limites do ego. Todo este dramático conflito ocorre em camadas sutis que nem mesmo podemos perceber, senão que no mais íntimo dos desejos que nos impulsionam às atividades mais baixas da existência humana, ainda que as façamos contra a nossa própria vontade. Mas qual o motivador dessas atividades indiscriminadas? Eis a questão-chave fundamental de nossa existência, cuja resposta já foi revelada anteriormente. O motivador das atividades desordenadas é desejo insaciável por gratificação sensorial. É nessa dimensão da consciência ou do ego que germina a ação que será tornada e tomada pela mente e executada pelo corpo. Também é nessa dimensão da consciência que se manifesta o individualismo, que centrará o poder na fala da identidade do ego. Imagine que você é um ator de cinema e passa a acreditar na personagem encenada a ponto de viver essa fantasia em sua vida pessoal. Esta é a realidade do ego, que se nega a deixar tal fantasia por saber que, ao sair da cena, a alma assumirá o comando. A alma é a fonte da consciência que permeia todas as dimensões do ser, inclusive do próprio ego. Haverá a predominância do ego na disputa pelo poder da consciência, até que a sabedoria divina, que se manifesta na dimensão da inteligência espiritual, ilumine e purifique as potências da consciência, o que resultará na manifestação da individualidade do ser. É quando o ser espiritual assume o comando, no sentido de se tornar plenamente o que nasceu para ser. Neste ato da consciência, a individualidade dotada de toda potência afasta o ego do centro das decisões da alma e passa a expressar sua presença na realidade do mundo. Isso caracteriza, por exemplo, o indivíduo de personalidade com determinação e obcecado por realizar sua missão no mundo. Se a conquista da camada do corpo foi agir no propósito da existência, a camada de energia foi nutrir a vitalidade das ações do corpo, da fala e dos pensamentos, a da camada mental foi aclarar as funções elevadas da mente, a da camada intelectiva foi discernir a direção correta das ações do ser, a conquista da camada da consciência será tornar presente a individualidade da alma. Essa conquista será decisiva para o pleno fortalecimento de todas as dimensões do ser. Basta considerarmos o sofrimento que significa parte da humanidade, que significativa parte da humanidade carrega sobre si, por não conquistar a autonomia do ser, o que nasceram para ser, ou melhor, de conquistar a autonomia de ser aquilo ao qual nasceram para ser. A verdadeira liberdade é acessada na dimensão da consciência, e a mais profunda transformação humana tem início na conquista da individualidade. Isto ocorre pelo fato de que a alma só se manifesta em seu pleno amor e devoção na individualidade. Quando predomina o ego, não há amor e nem a devida ação, mas apenas desejos insaciáveis, soberba, devido ao individualismo. Eis o segredo da vida plena: substituir o individualismo do ego pela individualidade da alma. Isso resolveria a imensa carga de problemas que tem atravancado a vida humana ao longo das eras. E se tal transformação ocorre a nível individual, em determinado momento ocorrerá a nível coletivo. Naturalmente, não se trata de mais nada além que indivíduo que tem consciência. Voltando aqui, naturalmente, não se trata de nada mais além
do que o indivíduo que tem consciência de quem ele é, onde ele está e quais são suas ações que ele deve realizar em sua jornada na vida humana. Vê-se assim que cada uma das dimensões constitutivas do nosso ser é como um território reconquistado pela consciência que, embora manifestada na própria alma do ser individual, permaneceu sem autonomia em cada uma dessas camadas dimensionais, devido ao império do ego. Após avançar em cada território, ela agora retirou o ego do poder naquele domínio e se encontra livre para canalizar as potências de cada dimensão no sentido de que sejam regidas pela potência original do ser, encontrada na camada mais importante de todas, a camada da alma, onde a autonomia do ser é coroada pela autorrealização espiritual. Então, após essa leitura, podemos avançar em algumas explicações mais detalhadas, né, na relação com as Shaktis. Primeira coisa, nós vamos ver então o Anamaya Kosha, que é a dimensão da energia física, ou como nós vimos antes, a energia biológica. Basicamente se refere então ao nosso corpo denso, como havia explicado, compreendida como o corpo físico e a experiência material, né? Como eu disse, tudo que nós estamos tendo de interação na experiência física, então os sentidos, principalmente aquilo que nós ingerimos, e aí ingerimos como alimento mesmo para a nossa biologia humana, então vamos pensar aí nos nutrientes dos alimentos, está passando por esse processo. Toda experiência material, ela serve como alimento. Então, quando nós pensamos Anamaya Kosha, e geralmente você deve ter já visto, e muitas vezes ainda vai encontrar a tradução de Anamaya Kosha como a camada de alimento, né? A camada do corpo de alimento. É como eu disse, tudo que nós estamos tendo de experiência no campo está alimentando os nossos sentidos. Mas Anamaya Kosha se refere especificamente àquilo que está nos alimentando com proteínas, vitaminas, né, elementos nutritivos para o sistema biológico. Mas não se descarta, nesta camada de consciência, também a absorção e alimentação de outras informações que estão sendo acessadas através de outros canais de percepção, como aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que nós estamos assistindo, vendo, aquilo que nós estamos tocando. Não é por acaso que podemos até mesmo encontrar meios de suprir determinada parte da aquisição de elementos nutricionais do nosso sistema através do sol. Quer dizer, os olhos captam a energia informacional do sol e converte aquilo em propriedade alimentícia ou nutritiva para o nosso organismo. O ponto principal é: essa estrutura física do corpo, que é uma consciência física, está absorvendo informações do campo, não somente do alimento que vai nutrir o corpo, mas também dos alimentos que irão nutrir a mente, consciência. Por isso, há necessidade de entender esse primeiro corpo também como aquele que precisa de maior ajuste em disciplinas. E ele está relacionado a Sandini, né? Aquela potência, portanto, da estrutura, que dá a estrutura da realidade, com base estrutural visível do ser. Então, quando você olha a sua mão, quando você olha o seu corpo, até mesmo quando você se vê no espelho, você está se vendo a partir da potência de Sandini, a potência de estrutura da realidade, aquele tecido, não é? Ou, como eu falei na aula 1, a mesa sobre a qual se coloca a toalha, o tecido toalha. Perfeito? Então, esse corpo que nós estamos vendo, ou o seu corpo melhor, fica mais fácil o exemplo, ele existe porque existe sob ele a camada de potência Sandini, que dá existência às coisas. Logo, o tecido físico que você vê
como o próprio corpo, trata-se daquilo que nós temos projetados na mente. É por isso que determinadas pessoas, existe isso hoje, né? A pessoa não se vê daquela forma como a descrevem. Existe ali uma mudança de percepção cognitiva sobre si mesma. Então, aqui a metáfora que nós podemos ter em relação a essa camada, Anamaya Kosha, a camada ou a dimensão de energia física, energia biológica, é a metáfora de um hardware do corpo humano. O corpo humano é a nossa estrutura física, biológica, que é energia. É uma energia que está transmutando as informações que estão no campo para informações que são então armazenadas nesta camada mais sutil, que não é a camada energética, é uma camada sutil, que teria, portanto, uma analogia, uma metáfora, como se fosse um hardware do corpo humano. Basicamente, a Ana Maia Coxa se refere à estrutura genética nossa. A estrutura genética. É densa? Nem tanto, porque não existe densidade a nível energético. Existe densidade a nível de partículas, e principalmente quando elas estão colapsadas. Não é isto? Isso que está se dando. Enquanto você não vê a sua mão, ela não está colapsada. A partir do momento que você vê sua mão, ela agora se colapsou. E ao ser colapsada, agora então ela está como ondas. Ou melhor, como partículas, basicamente. De ondas para partículas. Certo? Aonde ocorre essa mudança de onda para partícula, onde ocorre essa mudança, essa transmutação da energia que está no campo para energia codificada em nutrientes, é nesse hardware do corpo humano que é Anamaya Kosha. A segunda camada, indo então do mais denso para o mais sutil, é Pranamaya Kosha, a dimensão energética. Ela está associada aos fluxos de energia que sustentam a vitalidade do corpo. Agora sim, nós estamos falando de uma energia mais sutil do que a energia, diríamos, de estrutura genética. Estamos falando de uma energia de estrutura prânica, de estrutura da própria vitalidade. É o que sustenta o alento vital no corpo. É o que sustenta a vitalidade da consciência no próprio corpo. É a energia vital, prana. Prana é energia vital. Prana é a energia que mantém tudo vivo. Todas as nossas células estão sendo mantidas devido a prana. E esse prana, dentro do Anamaya Kosha, ele vem codificado naquelas moléculas que se tornam ou proteína ou vitamina, não é? Ou algum tipo de aminoácido. Aquelas moléculas estão carregando prana. Ao serem levadas para o organismo, Anamaya Kosha converte aquelas informações para agora informações que o sistema Anamaya Kosha conhece. E dentro do sistema Anamaya Kosha, ela continua a conduzir a informação prana para o sistema mais sutil, Pranamaya Kosha. E é no sistema Manamaya Kosha, ou nesta camada de consciência Manamaya Kosha, que está a nossa vitalidade. Então, além do alimento, agora nós estamos interagindo com a camada de consciência prânica, energia vital, através da respiração. Aí entra a função respiratória. Anamaya se refere muito mais à boca, em termos de absorção de energia para a nossa sustentação e vitalidade humana. Pranamaya é pela respiração. Pela respiração. Conexão prática. Podemos ver isso em processos bioelétricos e fisiológicos, a respiração e a própria circulação. A respiração, naturalmente, você faz o processo respiratório, os pulmões fazem esse processo que anteriormente era realizado pelo Anamaya Kosha, através da alimentação. Aqui nós estamos fazendo o mesmo processo, porém agora a nível pulmonar. E também envolve a circulação, não é? Porque você traz oxigênio
oxigênio, as moléculas estão trazendo prana, substância mais sutil do que a própria partícula e moléculas de oxigênio, traz junto, carregado, a energia vital, e o prana aqui é entendido como o vazio. Então, a molécula de oxigênio está navegando, está viajando em um espaço vazio. Espaço vazio é o próprio prana. E é assim que conduz, através da respiração, essa energia, vazio, prana, para o sistema interno. Na troca gasosa com as células, você tem agora energia viva sendo colocada no sistema biológico. Entende? E aí você tem, então, todo o processo bioelétrico e biológico sendo, ou melhor, fisiológico sendo nutrido, sendo alimentado pela respiração. A integração, naturalmente, né, através dos pranayamas, que pranamaya como o elo entre a energia física, anamaya, e a energia de experiência vital, quer dizer, através dos pranayamas, através da respiração. A outra dimensão, que seria Mana Maya Kosha, é a dimensão mental. A mente como ferramenta de processo de estímulos, emoções e pensamentos. Então, naturalmente, você absorveu vitalidade, informações, nutrientes pela boca, absorveu prana, vitalidade, através das narinas, pela respiração. A mente, a vitalidade ou aquilo que vai alimentá-la, principalmente, está sendo feito pelos olhos. E também pelos ouvidos, por aquilo que nós estamos ouvindo. Então, ouvir e ver são duas funções muito poderosas que trabalham na dimensão mental. Aqui, nós já entramos na camada de energia Samvit. Tanto Anamaya quanto Pranamaya está relacionado a Sandhini, certo? Que é a camada de existência. Então, para existir o corpo físico, é necessário vitalidade dos alimentos. Para existir o corpo físico, também a existência é o que sustenta esse corpo. O movimento que você faz precisa de uma energia vital. Não é somente a proteína, vitamina e outros ingredientes nutritivos. Também é necessária essa integração dessas composições nutricionais com o componente vital prana. Isso tudo em Sandhini Shakti, potência de existir, de existência, a estrutura existencial. Agora, em Samvit, nós estamos falando já da estrutura de consciência, a consciência que irá experienciar. Então, já estamos no campo mental, né? Então, a relação com Samvit, nesse caso, traz para o fato de que a mente funciona como um instrumento para a consciência perceber e interpretar a realidade. Aonde a consciência se conecta, interage, percebe, decodifica e atua é mental. É totalmente no campo mental. Então a consciência ela está se propagando através da mente. Lembrem que nós vimos na leitura que a mente é uma extensão da consciência. A mente é uma função da própria consciência. Então, naturalmente, é através dessa extensão que é a consciência, no caso, a mente, que ela está experienciando a estrutura da realidade. A estrutura principalmente visual e auditiva. Já que a nível do paladar vem pelo Annamaya Kosha, a nível olfativo vem pelo Pranamaya Kosha. Como a mente organiza a nossa percepção de realidade e afasta nosso senso de identidade, né? Então, quer dizer, nesse campo dimensional da mente, nós estamos falando que existe uma estrutura, assim como no caso do físico e do energético, existe também uma estrutura sustentando a mente. Só que essa estrutura já não é mais a estrutura de realidade física, como foi visto em Annamaya e Pranamaya, porque estão correlacionadas com Sandhini, a estrutura da realidade. Aqui agora existe uma estrutura de consciência. Essa estrutura de consciência não é o que dá a forma à consciência, é o que dá individuação da consciência. É o que dá o sujeito da experiência
pela própria consciência. O sujeito que está no campo mental, no campo da dimensão mental, Mana Maya Kosha. E é nesse mesmo campo em que ela está atuando como individuação que ocorre também o envolvimento do ego. É ali que o ego passa a estruturar um aspecto ilusório da realidade, um aspecto virtual da realidade ao qual ou a qual ele quer existir. Então o ego só existe na mente. Só que dependendo do nível de condicionamento, de ilusão em que nós estamos, aquele ego que é construído na mente, que é o ego ou o eu psicológico, ele irá atuar no campo físico, ele irá atuar no cenário da própria vida. E as pessoas irão identificar aquela pessoa. Irão identificar o ego. Pessoa, ego. Certo? Então, como que nós podemos, ao entender que a consciência está experienciando a realidade no campo mental, a partir da própria mente, ela está ali experienciando como um sujeito individualizado do próprio campo de experiência, ele é o eu, não é? Como então esta diferença entre o eu e o mundo possa ser estabelecida, possa ser experienciada a partir da identidade do sujeito, sem que a identidade ilusória do ego prevaleça. Então veja que nesse aspecto, todo o processo de meditação, todo o processo de yoga, todo o processo, até mesmo das técnicas respiratórias, estão sendo direcionadas para esse trabalho no campo de Mana Maya Kosha. Porque como a mente organiza a nossa percepção da realidade e afeta nosso senso de identidade? Como? Pelo ego, pela atuação do ego. Então, todo desmanche, toda desarticulação do ego como sujeito, para que ele realmente se torne aquilo que ele é um objeto e não mais sujeito, possa ocorrer, é através da meditação, através do pranayama, das técnicas respiratórias, ou seja, do yoga. Certo? Sem esse detalhe prático, sem essa abordagem direta que nós podemos ter de se perceber em que momento eu deixo de atuar como sujeito e passo a atuar como objeto. Em que momento eu deixo de atuar como ser para atuar em meu lugar o ego ilusório. Essa é a grande questão que o yoga traz. Essa é a grande questão que as tradições dos Upanishads colocam dentro da filosofia metafísica do yoga. O sujeito da experiência. Quem é? É o ego ou é o verdadeiro eu? Então, isso tudo está se dando no campo de Manamaya. Porém, ele não nasce no campo de Manamaya, ele nasce no campo de Vijnana Maya, que é a dimensão da energia discriminativa. Correto? É a dimensão da energia discriminativa. A energia que faz a distinção entre o eu e o não eu. A dimensão do conhecimento intuitivo, tomada de decisão e percepção profunda do próprio eu, do próprio ser. Isso é o que se dá, então, né, em Vijnana Maya Kosha. Quer dizer, é de Vijnana Maya Kosha que surge o processo ao qual nós temos uma distinção lá no campo da mente, se é o sujeito ou é o ego que está ativo. Se é o eu real ou é o eu virtual que está ativo. Relacionada a Samviti também, não é? Porque é a consciência, é a potência de consciência que está agindo, é o sujeito, é o eu. Lembrando que, nesse caso, Samviti está dando a consciência para a experiência. A consciência locada em um eu, em uma individuação do todo, uma individuação da experiência.
Nesse caso, relacionada a Samvit e a capacidade de autoconsciência. Então, começa aí tomada de autoconsciência. Podemos dizer que a essência do yoga é levar à autoconsciência. Em outras palavras, o yoga visa nos dar uma expansão da nossa dimensão de consciência discriminativa, ou de consciência intelectiva. Porque é aí que nós vamos começar a ter autoconsciência. A autoconsciência na prática é distinguir o eu do não eu, distinguir o eu sujeito do eu objeto, distinguir o verdadeiro eu do ego. Então começa nesse processo mais expandido, Vijnana Maya, para começar a ter uma interação no campo mental. E a experiência da consciência, que é o que se dá no campo mental, não está mais agora filtrada pelo ego. A experiência está se dando diretamente na consciência. É o que nós chamamos de experiência direta da consciência. Aqui nós vemos também, né, uma forma de entender com uma metáfora, é um meta-cérebro, né, ou aquilo que está realmente por trás do cérebro. O cérebro é apenas a estrutura fisiológica da consciência, né, é um instrumento mais evoluído dentro do corpo humano. Mas a consciência que faz a discriminação não é o cérebro. O cérebro não faz a discriminação, ele faz a identificação daquilo que está sendo discriminado pela consciência. Por isso, o metacérebro é a consciência que está por trás do cérebro, ou um sistema de consciência reflexiva. Então, o cérebro passa a ter aqui, esse metacérebro, né? Ele se projeta em um espelho. O cérebro, para a consciência, seria o espelho. Aquilo que a consciência emana, o espelho reflete. Se você está diante de um espelho, qualquer movimento que você faz, o espelho repete de imediato. Não é? Ele não vai repelir o movimento, ele vai fazer o movimento idêntico. Você faz o movimento, ele faz idêntico. Consciência emana o movimento, emana a expressão. E o cérebro apenas reflete essa expressão. Então, a autoconsciência ela vai justamente estabelecer processos novos para que o cérebro faça, para que o cérebro se transforme. Não há como mudar, né, a plasticidade do cérebro, a neuroplasticidade, apenas por mecanismos verbais ou mecanismos intencionais vindos da mente. Apenas por mecanismos diretos da experiência direta da própria consciência. Aquilo que é definido a nível de consciência. Logo, a manifestação de qualquer coisa na nossa experiência de realidade não se dá na mente, se dá a partir da consciência. E aí sim, aquela experiência agora vai ser vivida pelo sujeito, o eu real, no seu campo mental. Mas não emana a partir da mente, emana a partir de Vijnana Maya Kosha, da energia discriminativa. E depois nós temos então o Anandamaya Kosha, dimensão da unicidade. Geralmente também é traduzido como a dimensão de bem-aventurança, ou a camada de bem-aventurança do ser, né? Porque diz respeito à camada mais profunda e elevada, expandida do ser. Como eu disse, é a camada onde está integrado o ser e o estar, integrado. O ser em seu vértice vertical e o estar em um vértice horizontal. Onde esses dois vértices se encontram é onde está a consciência onipresente, é a nossa presença. E se essa presença está totalmente alinhada nos dois vértices, ser e estar, esse momento ele é pleno. Esse momento está pleno de alegria, de felicidade, de êxtase, de bem-aventurança. A integração desses dois vértices integra tempo e espaço. Tempo e espaço. Tempo e espaços integrados, você tem a experiência do eterno em si mesmo, a natureza que somos.
Essa é a dimensão Anandamaya Kosha. Por isso ela é traduzida, a camada de bem-aventurança. Mas o porquê dessa camada de bem-aventurança? Porque não existe nada exceto bem-aventurança quando essas duas vértices estão interligadas no aqui e agora. A experiência da consciência em total presença. É aí que se dá o Dharma, potencialidade no ato de presença. Então, núcleo experiencial de magnificência, paz e conexão universal. Unicidade. Nesse instante de unicidade total, Ananda Maya Kosha é a camada em que a consciência está integrada a tudo. Todo o universo, o Big Bang, está acontecendo e nós somos apenas o processo de evolução desta grande, desse grande ocorrido, desse grande evento, se a gente utilizar aqui a narrativa científica, né, da origem do universo. Nós somos continuidade, o processo desse Big Bang. Entende? Nesse caso, então, tudo está unido, tudo está integrado. Não existe um segundo fora do tempo, porque o tempo é o eterno. Então, aquilo que ocorreu há 25 mil anos é o agora, é o potencial concentrado em plenitude no agora. Isso é esse conciliamento dos dois vértices, vertical e horizontal, presente, no passado, futuro, tudo integrado no tempo e espaço, unificado do agora. Né? Então, aqui nós temos o alinhamento com Ladini. Veja, nós tivemos então Anamaya e Pranamaya com Sandini, Manamaya com Vijnanamaya em Sanvit, e agora Anandamaya se refere a Ladini Shakti. E lembrem-se que lá, Din Shakti se refere ao prazer da experiência. Você não tem como ter uma experiência direta no passado ou no futuro. A experiência direta só se dá no presente. E estar com o estado de consciência em Sandhini, na potência de prazer, é você vivenciar o êxtase no agora. Sentir a integração de todo o seu ser com cada célula do seu corpo, com cada átomo e molécula que está compondo a sua experiência nesse espaço absoluto que é o teu ser. A onipresença é aqui, em você mesmo. A onisciência é aqui, nessa integração de Anandamaya Kosha, em você mesmo. E a onipotência também é aqui, em você mesmo, nesse potencial que está emanando de você para sentir o agora. Esses estados todos descrevem Samadhi do Yoga, onde Patanjali coloca o oitavo degrau, Astanga Yoga. Astanga é Samadhi. Buda, em Nirvana, alcança justamente Anandamaya Kosha, a integração dos dois vértices, tempo e espaço, no agora. Elimina por completo da sua consciência o passado e o futuro. O presente é a integração da pura unicidade de tudo em você. Alinhamento com Ladini como a experiência de plenitude, além das oscilações da mente, né? Onde não há mais, eu era feliz, agora eu sou triste. Estava tudo bem, agora está tudo mal. Essas dualidades não existem. O bem e o mal não existem apenas no campo do ego. Lembra que lá na mente quem está experienciando é a consciência sujeito, o eu. Se o eu não estiver na experiência, estará um outro virtual, que é o ego. E o ego trabalha em dualidades. Ele vai trabalhar isso é bom, isso é mal. Mas em Ladini Shakti, ou em Anandamaya Kosha, só existe unicidade. Tudo está integrado para o prazer do próprio ser. Não existem oscilações. Estados de fluxo, mindfulness e alegria intrínseca, como experiências de êxtase espiritual. E aí, só para a gente poder aqui ter uma integração, né, desses conceitos, e também um guia prático de introspecção prática, nós podemos pensar em Anamaya Kosha, uma experiência, conectar-se ao corpo físico através da atenção plena às sensações corpóreas.
Podemos pensar nisso como meditação nos 5 níveis. Pranamaya Kosha. Na meditação, você vai focar na respiração como um fluxo de energia que sustenta a vitalidade. Em Manamaya Kosha, você vai observar os pensamentos e emoções sem julgamento, percebendo a sua impermanência daquilo que está ocorrendo no campo mental, como pensamentos e sensações. Em Vijnana Maya Kosha, a meditação pode ser direcionada a perceber a verdade profunda que organiza e dá sentido à experiência que ocorre neste exato momento dentro de você. Veja que aqui a gente está falando de um nível de meditação muito mais refinado. E por fim, se nós pensarmos em Anandamaya Kosha, é onde a prática vai nos permitir acessar um estado de presença e êxtase intrínseco, sem dependência ou condições externas para alcançar esse êxtase. É uma autossatisfação interior. Então, isso seriam direcionamentos que nós poderíamos trazer para a prática meditativa, ou até mesmo para a prática do yoga, considerando cada um desses koshas, cada uma dessas camadas de consciência. Então, no caso, você poderia ter, né, em sua prática, uma experiência em Anandamaya Kosha, uma experiência em Vijnana, cada uma das camadas, apenas por seguir essas diretrizes. Então, olha só, pode tirar um print para você poder ter essa direção prática aí na sua experiência com a meditação. Isso é o que nós tínhamos para apresentar nesta aula de hoje, né, do Open Course, aula 2, e a integração desses conceitos, então, dados, né, das potências, das 3 potências que vimos na aula 1, integrando com os conceitos, então, das camadas dimensionais da consciência nesta aula 2. Na aula 3, nós vamos tratar, então, dos vértices de energias, ou centros energéticos, que são os chakras. E isso vai nos dar, então, agora um domínio maior sobre o campo emocional e, principalmente, das polaridades yin e yang, polaridades ativa e passiva, ou mais conhecidas como as polaridades masculina e feminina. Então, na aula 3, nós vamos falar sobre esse tema e eu espero que você possa estar aqui conosco para poder adentrar nesses temas. Qualquer dúvida que você tiver, peço que deixe nos comentários para que eu possa responder. Para aqueles alunos que já estão, né, matriculados e estejam fazendo parte já do nosso grupo, poderão também ter as dúvidas respondidas diretamente por mim, pelo WhatsApp. E espero você na aula 3. Aqui na descrição você vai encontrar o link tanto para poder ainda fazer a sua matrícula ou tirar dúvidas a respeito da formação VVY, edição atual de 2025, ou também, se preferir, adquirir o livro que usamos aqui na leitura, As Dimensões do Ser na Experiência Humana. No mais, agradeço por sua presença, sua atenção e nos vemos na próxima aula, nesse estudo, A Experiência do Ser no Yoga. Gratidão, até lá, Namaskar.